E nesse momento nós passamos para a próxima palestra, que é o panorama do atendimento de ELA nas regiões do litoral, extremo oeste e oeste e as medidas para sua melhoria. Com os participantes, os médicos neurologistas, a doutora Lisiane Ganassim, o doutor Emanuel Weber e o doutor Jorge Luiz Ferraboni. Passo a palavra aos doutores. Boa noite a todos. Boa noite ao doutor Alexandre, que tanto nos emocionou aí. Eu tenho certeza que todos ficaram emocionados com o início desse nosso primeiro simpósio. Boa noite à professora Cari, nossa fonte de inspiração, com quem a gente tanto aprende. Boa noite aos colegas, aos voluntários, aos pacientes. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui falando um pouquinho para vocês essa noite, de ver a Arela se construindo, de ver tanta gente engajada nessa causa, e tenho certeza que são os pequenos passos aí da Arela, os iniciais passos da Arela, mas que a gente tem muito ainda pela frente, uma luta, uma missão muito importante, tendo a Larissa como nossa grande inspiradora, né? Bom, eu resolvi falar um pouquinho hoje de um momento que é muito importante, que marca o início, né, do início do tratamento e de todo o restante, o momento do diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Em termos técnicos de critérios diagnósticos, clínicos, tanto clínicos quanto eletrofisiológicos, o Dr. Marcos já falou um pouquinho sobre eles brilhantemente, mas os termos técnicos, por mais que necessitem de uma visão de um especialista, isso faz toda a diferença, mas eles estão bem estabelecidos, né? O acometimento do neurônio motor superior, com alguns sintomas de aumento de reflexos, de alteração do tom da voz, da articulação da palavra, sintomas de neurônio motor inferior, como fraqueza, atrofia muscular, as fasciculações. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre a comunicação desse diagnóstico. Sabendo que a ela se trata, até o momento, de uma doença progressiva e sem cura definitiva, o momento de comunicar esse diagnóstico é algo desafiador para o médico e extremamente difícil para o paciente. Eu trago aqui um breve relato do Dr. Emerson Casado. Dr. Emerson é cirurgião cardíaco, portador de esclerose lateral amiotrófica, e esse relato se encontra na internet mesmo, tá? Ele diz assim, como que foi a sensação dele de receber o diagnóstico de ELA. Eu senti um frio correndo pelo meu corpo e uma dor forte e profunda na alma. Senti um grande buraco se abrindo aos meus pés, onde eu podia ver as chamas, lá nas profundezas. Essas sensações, esse relato, por mais subjetivo, individual que seja, traduzem para nós um momento comum ao paciente, um momento de dor, de fragilidade, de ouvir algo que ele não gostaria de ouvir e que a gente sabe que vai mudar a sua trajetória, seus planos futuros. Sabendo disso, sabendo se colocar no lugar do paciente, tendo empatia, né? Algumas considerações são importantes no momento dessa notícia, dessa comunicação diagnóstica. Primeiro, o local da conversa, um local com privacidade, tentar interrupções, de preferência na presença de um familiar. Buscar compreender o que o paciente percebe do seu estado atual, notar a possível existência de negação. Abaixa um pouquinho, Jair. Tem alguém aí com o microfone? Identificar até onde o paciente quer saber do que está acontecendo.
E se ficar claro que ele não quer saber dos detalhes naquele momento, se manter disponível para conversar com ele quando ele quiser. Na comunicação, ser claro, utilizar palavras adequadas, notar, se certificar que o paciente está compreendendo o que você está falando, o que está sendo dito, evitar termos médicos complexos que o paciente não compreenda, não entenda. E saber que os pacientes podem reagir de diferentes formas, com silêncio, com choro, com raiva. Saber lidar com essas situações, com essa transferência do paciente, nem sempre é fácil, é difícil, mas oferecer apoio, se mostrar solidário, através de um gesto, de uma palavra, é fundamental. É importante dar tempo para o paciente se acalmar, de ter, né, de seus pensamentos, seus sentimentos validados como normais, como esperados, frente à situação. Não ter medo do silêncio, né? Faz parte. E, por fim, perguntar para o paciente se aquele é o momento que ele deseja discutir o plano terapêutico. Deixar claro que ele não será abandonado e que existe um plano de cuidados. As informações médicas não devem ser escondidas do paciente. Antes acreditava um pouco nisso, bem antes, que melhor seria proteger o paciente do diagnóstico, mas isso não deve acontecer. Acontece que o tempo de cada um deve ser respeitado. Talvez o paciente não esteja querendo saber dos detalhes da doença, do seu plano terapêutico naquele momento da consulta. E revelar a verdade sem um cuidado com a maneira como isso é feito, ou o compromisso de dar esse suporte, de estar ao lado do paciente, de prestar assistência ao paciente, pode ter um impacto ainda pior do que a omissão desse diagnóstico. É claro que cada indivíduo, cada família passa por essa experiência de um modo único, um modo singular, de acordo com a sua história de vida, com a sua personalidade, sua rede de apoio familiar, mas normalmente é um caminho comum até a aceitação da doença. A reação imediata, mais comum, sem dúvida, é de rejeitar o diagnóstico. Essa negação é um mecanismo de defesa que nos protege de uma verdade dolorosa, inconveniente, aquilo que a gente não quer ouvir. E nesse momento, querer buscar uma segunda opinião é esperado, e havendo essa possibilidade, isso deve até ser encorajado. Sentimentos de raiva, de angústia, desespero, medo, culpa, frustração são recorrentes e às vezes são direcionados até mesmo a quem está portando essa má notícia. O médico deve compreender isso. Com o tempo, pensamentos de e se eu tivesse feito isso? Ou e se eu fizer tal coisa? Será que eu posso reverter a situação? Eles também podem ocorrer como uma tentativa de resolver, de negociar a situação. Tudo isso gera um grande sofrimento. A depressão, ela é comum, e pode durar muito tempo. Esse momento requer muita conversa, apoio das pessoas próximas e, idealmente, se possível, acompanhamento psicológico por um profissional capacitado. Esse também é um dos aspectos importantes do acompanhamento multidisciplinar. A aceitação é o caminho final dessa via. Ela leva tempo para ocorrer, não é fácil, exige apoio, solidariedade, carinho e acompanhamento. A linha de cuidado e tratamento já deve contemplar todas essas etapas. Dito isso, a existência de uma associação com profissionais voltados para um propósito comum, de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ela, facilita muito esse processo. O estabelecimento dessa rede multidisciplinar, que o Dr. Marcos tanto comentou, para que o paciente saiba a quem recorrer, onde ele e seus familiares se sintam acolhidos, é um dos pilares da Arela, é um dos compromissos da Arela.
E o diagnóstico de ela, ele não marca o fim de um caminho, mas o início de um novo. E nós, da Arela, todos aqui juntos, estaremos juntos nessa jornada junto com o paciente. Poder acompanhar, para mim, a nossa fundadora, a doutora Larissa, da forma como ela ressignificou a vida dela e fazer parte da criação, da construção da Arela é uma oportunidade de desenvolvimento como ser humano, de aprendizado com cada paciente, com cada colega, com cada voluntário. E um lembrete diário de que um momento mais importante é o que estamos vivendo agora. Eu resolvi falar do momento do diagnóstico porque, para mim, era um dos momentos mais críticos. Ainda é um pouco. É muito difícil se colocar no lugar do paciente e saber que você está dando um diagnóstico que vai mudar a vida dele. Mas ter a Arela ao lado, eu acho que facilita muito. Quando a gente pode oferecer ao paciente esse apoio multidisciplinar, um caminho para ele seguir, isso facilita bastante e eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Queria agradecer mais uma vez a participação, o privilégio de estar aqui falando com vocês, em meio de tanta gente engajada, e passo a palavra para os demais colegas. Eu sou o Dr. Emanuel Weber, neurologista e neurofisiologista, assim como a doutora Lisiane, né? Trabalho aqui no Oeste Catarinense, comecei a trabalhar aqui desde 2015, mas me estabeleci mesmo em 2018. E, enfim, a nossa realidade no Oeste é completamente diferente. A doutora Larissa sabe, ela morou aqui em São Miguel do Oeste e é bem curioso porque todas as pessoas que conheceram ela realmente a têm com muito apreço, né? Sempre tem ótimas memórias com todo mundo que a gente conversa, né? E a doutora Larissa, excelente pessoa, fez muito pela cidade, muito pela região, e todo mundo lembra com muita gratidão da pessoa, né? Que a senhora é. E eu fiquei muito animado no passado, né, com o convite, com a criação da Arela, porque a gente que está no dia a dia com o paciente, um paciente com ela, que é um paciente extremamente complexo, em vários níveis, né, a gente sabe que o caminho a ser seguido ele pode ser muito facilitado pela equipe multidisciplinar e toda a estrutura multidisciplinar que a doença exige. Então, é difícil tu fazer o caminho a primeira vez. E cada paciente que aparecia, tu tinha que estar lá, pegar no meio da mata e fazer uma trilha, fazer uma picada no meio da mata toda vez que aparecia um paciente novo. E você ter pessoas parceiras que te ajudem a lidar com a situação, acho que é a parte mais valiosa. Eu concordo com o colega Marcos, né? A coisa mais valiosa é tu ter uma equipe que esteja realmente sintonizada com a doença, que tenha perfil para isso, né? Não adianta. Tem que ter perfil para cuidar do paciente com ela, porque tem que ter muita paciência, tem que ter muito bom senso, né? Isso que a doutora Lisiane falou, eu concordo plenamente. O diagnóstico, por vezes a gente que é neurologista chega ao paciente, a gente sabe, a gente vê o paciente e realmente sabe que é ela. Tu bate o olho, tu examina, bom, vamos fazer a eletroneuromiografia. Fazer uma eletroneuromiografia realmente comprova que tem lá desneuronização, neurônio motor inferior acometido. E aí, frequentemente, a gente precisa de um tempo depois para conversar. Então, tem etapas aí que acabam sendo seguidas. E esse tempo, ele é necessário. É necessário. E eu concordo que as informações elas têm que ser passadas conforme cada etapa, né? Não dá para a gente pegar o problema inteiro e querer resolver tudo de uma vez, né?
acho que a nossa capacidade, a capacidade do paciente também, ela tem uma certa limitação quando a gente chega com o diagnóstico, né? Confirma o diagnóstico. As informações elas têm que ser estruturadas, acredito, para serem passadas de uma maneira que o paciente consiga absorver, consiga entender, saia da consulta assim com a menor quantidade de dúvidas, né? Muitas vezes eu falo, olha, a gente só vai sair daqui quando as tuas dúvidas forem mais ou menos as minhas, né? Então, quando realmente o que a gente estiver esperando dos exames, das avaliações, o paciente tenha completa noção do que está acontecendo. E é sempre um desafio, cada paciente é um paciente diferente, né? Então, quando tem um paciente na forma espinhal é uma coisa, quando vem um paciente com uma forma bulbar é outra, a abordagem, tu sabe que a evolução vai ser diferente, então não é simples, né? Não é simples. Inclusive, o quanto que a família está disposta a aceitar. Eu me lembro de um caso de um paciente que já era idoso, já tratava num quadro demencial e ele desenvolveu uma ela diafragmática, assim, infelizmente ele faleceu em 2 meses e meio. E vieram os familiares do litoral para conversar e tudo mais. Eu falei, olha, o prognóstico não é bom, assim, a gente espera que uns 3 meses de sobrevida. E eles saíram realmente abalados, mas eu não tinha como fazer diferente, né? Essas situações a gente não tem como fazer diferente. A evolução vai ser mais rápida, você não pode esperar para tomar as medidas. E realmente, infelizmente, o paciente teve esse curso. Mas também tem o outro lado, do paciente que tem 40, 50 anos de idade e que está com filhos para criar. E acho que essa é uma situação que geralmente a maioria dos pacientes é homens, né, que a gente acaba atendendo, e por vezes, né, tu vê toda a impotência que surge na frente do paciente, né, e frequentemente a gente vê pessoas muito generosas, né, que apesar da doença elas conseguem se manter num funcionamento, se manter num nível não digo de felicidade, mas um nível de esperança, que é isso que a gente tem que procurar, né? A esperança. Um nível de esperança que você não acredita que vem daquela pessoa. Então, eu me lembro assim de casos, né? Que a gente não são números, são pessoas, né? Cada um tem a sua história e realmente é que são os pacientes que mais nos marcam, né? No dia a dia, porque a gente vê superação, a gente vê dor, a gente vê sofrimento, a gente vê famílias se reunindo para tomar conta das pessoas. A gente vê essas coisas que, apesar da dor, apesar de todo o sofrimento que a doença traz, a gente consegue juntar as pessoas e talvez fazer daquilo algo apenas trágico, né? Mas não infernal, um negócio que não seja extremamente doloroso. Então, a nossa função como médico, assim, de certa maneira, aqui no Oeste, né, que as coisas são um pouco mais longe umas das outras, né, até um certo ponto era difícil organizar o tratamento, era difícil organizar uma linha sabe, onde fazer as coisas, como fazer as coisas. E realmente a parte jurídica é muito precária até o início da ARELA, até o início das atividades. A gente conseguindo ter esse suporte jurídico que realmente nos falta conhecimento como médicos, né, faz uma diferença gritante no dia a dia. Então, eu fico muito motivado, muito esperançoso e, de certa forma, querendo ajudar mais os pacientes e sempre, claro, né, a gente como médico sempre está se colocando no lugar do outro, sempre, e assim como neurologistas mesmo, assim, é uma área que para as outras áreas ela já é complicada e a ela é uma coisa muito complicada dentro da própria neurologia, né? Então a gente está sempre buscando compreender mais e a gente às vezes não consegue às vezes a gente não consegue compreender a realidade do paciente até ver uma foto da casa dele, até ver as dificuldades do dia a dia
e ter pessoas que façam isso com a gente torna tudo mais fácil, né? Então, parabenizar a Arela, essa iniciativa da doutora Larissa, e com certeza todos os colegas, toda a equipe multidisciplinar, todo mundo que está realmente engajado no poder público, e realmente a gente é um farol de esperança hoje em dia. Eu estou muito honrado pelo convite da Arela de palestrar mais uma vez para vocês, mas talvez as coisas que eu venha falar aqui venham a chocá-los um pouco, porque eu venho aqui para falar verdades. Tá? Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer muito aos pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica e depois aos familiares, porque é o que realmente importa. Como os colegas já falaram e comentaram anteriormente, é muito difícil se colocar no lugar do paciente com ela ou do familiar. Então, eu decidi abordar esse tema e eu acho que o doutor Alexandre começou brilhantemente a exposição dele quando ele disse: feche os olhos e se imagine numa posição de que você esteja severamente doente ou que você tenha um rótulo de uma doença muito grave, como é a esclerose lateral amiotrófica. Como o colega Marcos falou, a doença que tem um estigma absurdo na medicina. Talvez a doença mais estigmatizada, junto com a SIDA. Então, obviamente que o médico, ele busca no seu paciente um retorno emocional, porque o médico busca a satisfação de poder curar ou de poder modificar a evolução da doença. E na esclerose lateral amiotrófica, muitas vezes, a gente não consegue. E isso depende da estrutura familiar e da estrutura do paciente. Então, vocês ficam se perguntando assim: o que um neurocirurgião de formação vem a falar sobre uma patologia neuroclínica? Então, eu vou explicar para vocês. Eu tenho muito respeito pela Escola Médica de São Paulo, muito bem representado, então, pelo colega. Eu fiz lá um fellow no Hospital Beneficência Portuguesa, junto com o doutor Evandro de Oliveira, eu acho que o colega conhece. E depois, por uma questão de doença muito severa da minha mãe, que morava em Passo Fundo, eu retornei para o Sul. Eu perdi a minha mãe de forma súbita, foi uma médica que me ensinou a ser empático, a se colocar no lugar das outras pessoas. Eu fiz o diagnóstico da minha cunhada há mais de 25 anos atrás, de esclerose múltipla, ela sobrevive até hoje. Então, eu sei muito bem o sofrimento familiar e o sofrimento emocional e as sequelas emocionais que os familiares e o paciente carrega. Esclerose múltipla é uma doença diferente da esclerose lateral amiotrófica, mas a sequela emocional é muito parecida. Recentemente,
Eu tive a minha esposa acometida por Covid, teve internada na UTI, quase teve que vir ser entubada, e ali eu constatei mais uma das coisas que eu tenho absoluta certeza. Se nós não tivéssemos convênio, ela teria sido entubada. Porque, sim, não temos que ser demagogos. O Sistema Único de Saúde no nosso país passou de precário. E eu, como médico, estou cansado. Então, assim, a todos os pacientes e a todas as pessoas que organizam a Arela, contem comigo de forma gratuita, porque eu acho que é aí que eu posso ajudar. É no dia a dia, é na presença do paciente, na presença dos familiares. E é por isso que eu vou começar essa palestra, e eu não quero me ater muito e tomar muito tempo de vocês. Acho que todo mundo conhece essa figura, né? Stephen Hawking foi um portador de esclerose lateral amiotrófica. Ele foi professor emérito da Universidade de Cambridge. Ele ocupou o lugar que já foi de Isaac Newton. E ele fez a teoria da emissão de radiação dos buracos negros. Esse cidadão esteve em 25º colocado entre os 100 maiores britânicos de toda a história da Inglaterra. E ele teve a sua doença diagnosticada em 1963, faleceu em 2018, onde ele necessitava de um computador para ler as suas bochechas e sua movimentação ocular para poder se comunicar. Ele teve o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica quando tinha 21 anos, uma forma precoce, e mesmo assim, lutando para permanecer fazendo aquilo que gosta, ele permaneceu 50 anos com a doença, o que é de uma coisa muito atípica para a forma precoce. Inclusive, ele processou o governo britânico por tentar privatizar a saúde pública naquele país. E conseguiu. E, no final da sua vida, ele colocou essa citação: inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. Eu acho que isso resume a minha palestra de hoje. Ou seja, quando a gente ouviu a fala do Dr. Alexandre e as citações a Larissa Takashima, eu ouvi do filho dela, se eu não me engano, a palavra ressignificação, ou seja, ressignificar a vida. Stephen Hawking ressignificou a vida. Ele ganhou o título que era de Isaac Newton com a doença. Então, sim, a doença, ela leva um karma para o paciente de uma doença degenerativa e progressiva e para o médico, como o colega de São Paulo colocou. Mas fica aqui a prova de que existe a possibilidade de ressignificação. Relembrando rapidamente,
eu sei que tem pessoas aqui que não são médicas, então eu gostaria de fazer uma breve explanação do que é o mecanismo da esclerose lateral amiotrófica. Existe um lugar do cérebro que nós chamamos de giro pré-central. E lá no giro pré-central nós temos o primeiro neurônio, os neurônios que comandam, então, a face, o membro superior, a garganta, a língua, o tronco, o membro inferior, o pé. Esse giro está representado aqui. Esses neurônios, eles emitem prolongamentos, que nós médicos chamamos de axônio, que passam pelo tronco cerebral, que é uma estrutura extremamente nobre do sistema nervoso central. É a morte desta região que nós consideramos o paciente com morte encefálica. E que esses neurônios, eles fazem sinapse. Sinapse significa comunicação com um segundo neurônio no corno anterior da medula. E daí o segundo neurônio emite um axônio, um prolongamento, que vai inervar os músculos. Os músculos, então, contraem. Então, tendo em vista esse mecanismo que não é difícil de entender, eu tenho um neurônio lá dentro do crânio e um segundo neurônio lá na medula, cuja função é contrair músculos. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que degenera os motoneurônios. Então, isso significa o básico. A esclerose lateral amiotrófica não destrói outras regiões do encéfalo que são responsáveis pela cognição, pela inteligência, pelo sentimento, pela memória, e não gera déficit sensitivo. Eu vejo muita confusão no diagnóstico, até mesmo médico, da esclerose lateral amiotrófica, por vezes pacientes que chegam sem conseguir movimentar o pé e com diagnóstico de uma doença espinhal, vamos supor. E é simples, pelo quadro clínico a gente pode chegar a isso, ou seja, se eu testar com uma agulhinha o pé do paciente e eu observar que o paciente está sentindo adequadamente aquilo, eu obrigatoriamente tenho que pensar que a doença é só do neurônio motor. Eu tenho que levantar a hipótese de esclerose lateral amiotrófica. Então, o diagnóstico ele deve ser confirmado com exames, porque a gente não pode chegar a uma conclusão apenas com o exame físico. Eletroneuromiografia é, sim, fundamental. Eletroneuromiografia é um exame médico dependente. Ele não é como uma ressonância, onde a gente faz e observa-se alterações no encéfalo. É um exame que examina esta via, que eu mostrei para vocês, mas ela depende basicamente do médico que faz. Então, ela pode ser... É um exame que tem falso negativo, é um exame que depende da experiência, da formação do médico, e é um dos exames mais difíceis de se fazer dentro da medicina. Então, uma boa eletroneuromiografia aqui no Sul é muito difícil de se encontrar. Aí eu já levanto um problema, né? Aqui em Chapecó, nós recentemente temos o doutor Emanuel, tem mais uma colega, mas são pessoas mais recentes. Eu costumava referenciar esses pacientes a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Bom,
Isso aqui é uma figura do livro do Houghton, onde se removeu quase a totalidade do lobo frontal, que é essa parte da frente, aqui fica o olho, e o giro pré-central, onde fica a área motora, é esse aqui. Então, observem a quantidade de massa encefálica que nós temos e a doença é localizada aqui. Ah, só aqui? Não, não é só aqui. Aqui é a área responsável pela motricidade. Aí a gente para e pensa, por que a doença age na região motora e os pacientes têm as cicatrizes emocionais e a família, inclusive, tem as cicatrizes emocionais tão vívidas? Eu observei muito bem a fala do Dr. Alexandre e eu vi ele emocionado. Eu tenho cicatriz emocional da morte súbita de quem me ensinou a ser médico também. Como eu tenho cicatriz emocional do diagnóstico da minha cunhada. Mas, enfim, é isso aonde eu quero chegar na minha palestra. Como a colega já falou, estas são as fases pelas quais os pacientes vão passar consciente ou inconscientemente. E não só os pacientes, como toda a família. Então, tratar isso aqui não é apenas uma função do psicólogo, é sim do médico. Saber estas fases e conscientizar o paciente de que fase ele está passando ajuda a encurtar isso. O que eu quero dizer? Primeira fase que o paciente vai apresentar quando eu der o diagnóstico, enfim, quando eu carimbar ele, por mais empático que eu for, por mais que eu me coloque no lugar dele ou da família dele, ele vai negar. Ele vai dizer, não, eu não tenho isso, como a colega colocou anteriormente, eu vou procurar uma outra opinião. Realmente é uma condição muito grave. Hoje nós temos o acesso muito fácil às informações. Esse paciente vai ao Google, ele vai digitar esclerose lateral amiotrófica, ele vai ver lá um show de horrores e ele vai passar pela negação. Depois, esse paciente vai passar pela fase da raiva. A raiva, ele vai dizer assim, mas por que comigo? E agora, eu atirei pedra na cruz, por que comigo? Né? E, a seguir, ele vai entender aquele diagnóstico, ouvindo uma segunda opinião, ou fazendo um segundo exame, e ele vai tentar uma última salvação, uma barganha. Mas como que eu posso mudar isso aqui? E, nesse momento, o paciente será alvo, infelizmente, das maiores picaretagens da medicina. Ele vai acreditar em tratamentos mirabolantes, em vitaminas salvadoras, enfim, infelizmente aqui nós vemos as maiores barbáries possíveis e, claro, o paciente ele quer acreditar naquilo. Como foi já bem comentado, o Riluzole é uma droga da década de 90 e ele pouco modifica a evolução da doença. Então, sim, nós carecemos de drogas que realmente façam uma modificação da evolução dessa doença de forma significativa. Então,
O paciente, depois dessa fase, vendo que a doença progride, ele entra em depressão. Então, aqui ele entra numa das piores fases, que é se sentir a última pessoa do mundo, anedonia, baixa autoestima, ele se sente, entre aspas, eu fui trocado, eu não presto mais. E depois ele passa para a fase de aceitação. Isso, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, o paciente vai passar por essas fases. Não necessariamente nessa ordem, mas sim. Geralmente, nas doenças, em geral, os pacientes, eles passam por esse período aqui. Esse período, ele dura aproximadamente 1 a 2 anos. Então, para sair da negação e chegar na aceitação é 1 a 2 anos. Mas nós sabemos que na esclerose lateral amiotrófica é diferente. Existem relatos de luto patológico, luto prolongado de até 10 anos. E é aqui que nós podemos mudar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Ou seja, ajudando eles a entenderem em que fase eles estão e ajudando eles, ao que já foi colocado aqui, a ressignificar suas vidas, sua existência. Ou seja, vencer e encurtar a fase do luto e não deixar com que esse luto se torne patológico. Isso envolve médico, isso envolve uma equipe de psicólogos, isso envolve medicação, acompanhamento. Então, resumidamente, negação, ela funciona como uma defesa do impacto inicial da notícia e não é incomum que os pacientes ou algum familiar se revolte até mesmo com o médico. Às vezes, a gente tomando muito cuidado e cautela para repassar a notícia. A raiva, ele se revolta com a própria vida e, às vezes, até contra Deus. Ele passa até por sentimentos de inveja. Quando ele viu que não adianta se revoltar contra Deus, ele tenta até negociar com Deus e ele tenta barganhar com os médicos. Essa é a fase mais curta. E depois vem a fase da depressão. Ele cai na real, causa um sofrimento profundo, e aí vem período de isolamento, onde a pessoa se isola dos familiares e começa a aceitar a perda. Então, o nosso objetivo é encurtar isto. Porque pular daqui, negação, para aceitação, ladeira abaixo, ladeira acima. Se nós não intervirmos, isso pode se tornar um luto patológico. E isso vai interferir diretamente no tratamento do paciente. Inclusive, é triste dizer que
O ser humano, ele se apega a coisas boas, mas ele também se apega a coisas ruins. E, por vezes, o paciente se apega à doença e não sabe como sair de toda essa montanha. E sim, existe como ressignificar. Eu, com muita satisfação, vi no início dessa palestra alguém que falou muito fortemente sobre a ressignificação da vida. Ou seja, eu não quero isso tudo aqui para mim. E sim, eu sou útil. Eu posso ser útil à sociedade, não de uma forma motora, mas talvez ocupando um cargo que eu sempre quis, um cargo que eu posso fazer isso com a minha inteligência e com a minha destreza emocional, como foi com Stephen Hawking e como está sendo com a família Takashima, onde se redescobriram, se recolocaram e viram que existe sim vida após a esclerose lateral amiotrófica. Fica aí, infelizmente, a minha colocação da realidade do nosso sistema público, que hoje, diante do coronavírus, veio a piorar uma realidade que aqui no oeste de Santa Catarina já era muito ruim. Então, infelizmente, os médicos sempre estão na ponta, é nós que recebemos as reclamações, mas as pessoas que realmente são os responsáveis pela manutenção dos serviços públicos de saúde e que esses serviços públicos coloquem à disposição da população em geral dignidade, são pessoas que, infelizmente, pouco empatia têm. Muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento à família Takashima e, principalmente, à minha esposa, Flaviane Bilhar Kaller, que me ensinou a ressignificar a minha vida. Muito obrigada, doutor Jorge Luiz Ferraboni, pelas suas palavras, a doutora Lisiane Garazinho, doutor Emanuel Weber. Muito obrigada pelos esses relatos transparentes e tão íntimos, né, da profissão medicina e pela sensibilidade também que vocês apresentaram, né? Realmente vocês são verdadeiros anjos na Terra, né? Existem médicos diferenciados e nós também temos que valorizar isso. Muito obrigada, de coração. Gostaria de agradecer também a presença aqui no evento da doutora Lia Dalmuth e o doutor Daniel Paladino, né, são promotores de justiça, estavam aqui nos prestigiando. Também agradecemos muito esse apoio.